Eu recentemente li uma frase que tocou muito comigo. Eu já ouvi essa frase algumas vezes, alguns artistas já falaram essa frase. Veja o mundo com olhos de criança. O que é a gente ver o mundo com olhos de criança, né? Manter o olhar de criança é você se maravilhar com coisas simples do cotidiano. É manter aquela capacidade de se surpreender com coisas rotineiras. Por exemplo, eu e minha esposa, às vezes a gente está em casa e lá em casa tem algumas formiguinhas, né? Que a gente não consegue matar as danadas de jeito nenhum. A gente mata uma, os defensores podem ficar tristes de insetos, mas se você tem formiga em casa, aquilo é um saco. O que acontece? Às vezes a gente fica viajando, imaginando quando uma encontra com a outra, assim, porque elas estão conversando. Ou às vezes quando a gente mata uma ou mata um monte, a gente fica imaginando o que a que sobreviveu vai contar lá no formigueiro. Olha, o que aconteceu ali? Caramba, eu tava lá e chegou uma coisa grande amassando todo mundo. O que aconteceu? Ninguém, Juninho Cabeçudo, a gente fica dando nome para as formigas. Isso é você manter a sua visão de criança. A criança, por exemplo, ela experimenta as coisas e ela não fica questionando se aquilo ali é ruim, é bom. Ela faz, ela vê se aquilo vai dar certo ou não. Se não deu certo, ela simplesmente ignora o que não deu certo e continua fazendo. Você já reparou uma criança brincando, uma criança pintando um quadro, desenhando qualquer coisa, esculpindo? Eu, por exemplo, quando eu vejo meus alunos, eu tento manter isso com eles. Eu faço isso na minha vida, às vezes eu não consigo, mas eu tento. Nos meus alunos, por exemplo, muitos se questionam, mas Enésio, a perspectiva desse desenho não está legal, mas esse cubo está torto, mas a mão não está boa. Eu falo assim, galera, vocês têm que continuar. Tem gente que chega aqui no ateliê e quer desenhar um olho, nunca treinou um olho, e quer desenhar aquele olho lindo, maravilhoso. Eu falo com ele assim, você tem que treinar, você tem que fazer, vai treinando, você vai aprimorando o desenho, a pintura. Vai curtindo o processo. Isso é uma visão de criança. A criança, na verdade, ela não fica muito preocupada com o futuro, com o amanhã. Ela não tem muito essa preocupação. É claro que assim, a gente tem que ser honesto. Nós temos preocupações do dia a dia, de conta. Uma vida adulta, ela requer um pouco de responsabilidade. Mas quando você precisar ter essa visão, você tem meio que se desligar do mundo, porque senão você não vai conseguir, até meio clichê eu falar isso, dar asas ao que você está imaginando dentro da sua cabeça. Por exemplo, uma criança ela é espontânea, ela não fica pensando muito bem o que falar antes. Se ela chegar para você, se ela olhar no seu rosto e falar que não gosta de você, ela não tem muito papa na língua. É claro que hoje em dia, a vida adulta, como eu falei aqui atrás, de vez em quando a gente tem que ter um jogo de cintura. Mas voltando ao assunto de arte, se você é um artista, se você quer ter a pretensão de ser um artista, você tem que começar a tentar enxergar essas nuances no dia a dia, essas sutilezas que o universo vai mandando pra gente. Galera, e no geral, os artistas mais famosos, grandes artistas, continuam com esse olhar infantil. Eles não ficam preocupados com julgamentos externos da sociedade. Eles tentam pensar como se fosse uma criança, ou ou utilizar, tentar buscar aquela criança que está ali reprimida dentro dela. E falando disso, eu lembrei de uma frase que o Picasso falou, que era mais ou menos assim: eu demorei 4 anos para pintar como o Rafael e a vida inteira para pintar como uma criança. Vejam só, o Picasso falou isso, então assim, a gente tem que parar um pouquinho e tentar analisar o que ele estava tentando dizer com isso. E com o tempo, a pessoa estudando muita técnica, enfiando muita informação na cabeça, ela acaba ficando encaixotada. É isso que muitos artistas ficam presos na técnica. Eles não conseguem sair de dentro desse caixote de fórmulas pré-concebidas ali. A pessoa aprendeu que pintar a óleo tem que ser em camadas, através das cores primárias, através de uma fotografia. Ele não consegue conceber coisas fora daquela bolha que ele estudou. Isso é você manter um pouco essa visão infantil, sem essa corrente que fica te atravancando na hora de você estar criando. Muitas das vezes o seu trabalho pode se tornar muito mais rico e muito mais expressivo a partir do momento que você começa a expandir esse repertório que você já adquiriu.
Para você ter uma ideia, todos nós temos aquela vozinha. Já escutou aquela vozinha que fica falando lá dentro da sua cabeça? Você fica às vezes dialogando com ela, às vezes você fala, mas você fala baixinho. Por quê? Porque você tem vergonha de que alguém veja você falando. De te achar de maluco, vão falar que você tem esquizofrenia e qualquer outra coisa, qualquer outro adjetivo. Mas perceba o seguinte, se você tem um filho, uma criança perto de você, ele conversa com essa voz, ele fica conversando com ela, ele na verdade deixa essa voz entrar na vidinha dele, às vezes interferir de alguma maneira. É o subconsciente, é uma vozinha que está ali dentro falando para você fazer, todos nós temos isso, só que muitas das vezes a gente fica meio que envergonhado, a gente deixa essa voz cada vez falar mais baixo, até o momento que ela vai se extinguir e você nunca mais vai escutar, porque você não deixa esse canal aberto. E falando disso, eu lembrei também de um outro livro que eu li, que quase todo mundo já leu quando era criança. Existem pessoas que leram quando eram mais adultos, mas é um livro, O Pequeno Príncipe. Um pouquinho maior do que ele. Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Por favor, desenhe uma ovelha. Tem uma parte que aparece o desenho, esse desenho aqui, e ele lá pergunta o que significa esse desenho. E então fiz o meu primeiro desenho. Mostrei minha obra-prima aos adultos e perguntei se o desenho lhes dava medo. O que significa esse desenho aqui? Se você responder que isso aqui é um chapéu, então você perdeu a sua visão de criança. Por que um chapéu me daria medo? Então eu fiz outro desenho. Meu conselho é dedique-se à aritmética, História e gramática. Segui seus conselhos e virei adulto. E aqui vai uma dica para você manter essa visão infantil, essa visão de criança. Isso vai até melhorar no seu dia a dia, no seu convívio com sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. É claro que você não vai ser aquela pessoa boboca ou aquele bobão que fica fazendo criancice sem hora. Eu tô falando no trabalho artístico, galera. Vocês são adultos e vocês estão assim, vocês entendem o que eu tô falando aqui. Eu não preciso desenhar para você entender que você tem que ter uma visão infantil, mas de criança, num trabalho que requer criatividade, que você saia um pouquinho da bolha, que você pense de uma maneira menos analítica, menos lógica e muito mais criativa. Aqui são algumas dicas. A primeira dica é você começar a tentar enxergar belezas em coisas simples. Por exemplo, uma beleza que você pode começar a enxergar com mais calma é você olhar uma casca de uma árvore e tentar entender ou observar as reentrâncias que aquela casca tem, ou uma florzinha pequenininha, como que é a dobrinha da folha, como que é a cor. Pega uma folha em específico, qualquer folha que você encontrar que tem uma cor um pouco mais chamativa e olha como que são aquelas cores, qual que é a combinação dela, um verde com um vermelho meio roxeado, um verde com vermelho gritante. Isso é você já começar a entender e ter uma visão um pouco mais infantil. Outra técnica que eu utilizo, que eu falei aqui no começo, é você imaginar diálogos que não existem. Por exemplo, eu falei aqui no começo das formigas conversando, dando a notícia que houve uma chacina em um determinado espaço da casa e depois ela foi contar para o resto do pessoal que tinha um monte de gente morta, o Juninho Cabeçudo tinha morrido. E isso é um diálogo que você cria, até para você que gosta de criar história em quadrinhos, cartoon, HQs, isso vai facilitar bastante você aumentar o seu repertório. Diálogos de passarinhos, por exemplo, um pombo conversando com o outro, um cachorro, um gato. Lá em casa a gente cria personalidade para os nossos animaizinhos, para os nossos gatos. Cada um tem uma personalidade. Isso facilita bastante você manter essa criatividade infantil nos seus trabalhos e na sua vida também. E uma outra dica, essa daqui é uma, assim, que eu considero uma das mais importantes, é você se manter no momento presente. O que seria se manter no momento presente? Eu falei aqui no vídeo já. Uma criança ela não está preocupada com daqui 2 horas, daqui 3 dias. Quando ela está brincando, ela está desenhando, ela está criando alguma coisa, ela não se preocupa que daqui a pouco ela vai ter que tomar banho, que ela vai ter que sair dali. Ela não está preocupada com o futuro, ela não está presa no passado, ela está construindo aqui, agora. Então assim, se você está me vendo aqui agora e logo em seguida sair desse vídeo e esquecer, não vai ter valido a pena eu ter feito isso tudo. Viva no momento presente, que isso vai fazer com que você crie artes assim muito mais incríveis. A verdadeira liberdade artística é quando nós nos permitimos errar, sem a frustração, sem aquele medo de fazer um trabalho.
Se você tem muito medo, você fica amarrado. E uma criança, ela não tem medo, ela vai e faz. Você chega, pega a sua tela, a sua tinta, a sua referência, as técnicas e faz. Se você errar, você faz outro. É assim que a gente é uma visão infantil, uma visão de criança no mundo criativo. Portanto, se você sentir que a sua obra de arte, o seu trabalho está perdendo um pouco aquela alegria, aquela chama, tenta remeter, lembrar, fecha os olhos, olha para dentro de si, veja aquela criança que pegava o giz de cera e rabiscava a parede. Dona Maria, Dona Tânia ficava super brava. Pega um caderno, uma folha branca, uma caneta, começa a rabiscar formas aleatórias, rabisca, e dessas formas você tenta criar algo. Isso é você ter uma visão. Você vai começar a resgatar esse prazer que vem daqui de dentro para a tela. E é isso que vai ser o mais sincero dos seus trabalhos. É isso que vai fazer com que o seu trabalho conecte com outras pessoas e automaticamente a sua obra diga algo que tenha alma, que tenha voz. Se você gostou desse vídeo, você pode estar curtindo, se inscrevendo no meu canal para assistir mais conteúdos como esse aqui. E eu também tenho os meus cursos, onde eu ensino diversas técnicas sobre criatividade. Lá eu vou estar ensinando sobre desenho, pintura. Lá dentro eu também tenho, se chama Refúgio Criativo. Lá dentro você pode estar assinando o plano anual, onde tem todos os cursos, ou os cursos separados também. Lembrando que isso é muito importante para mim, como artista, que é através do ensino, do YouTube, dos meus cursos, das minhas vendas de obras, na verdade, também, que eu vivo artisticamente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, quer receber mais conteúdos como esse aqui, se inscreva, clica no botão que está aqui embaixo. Comenta se você achou que esse vídeo foi interessante, se eu falei alguma coisa errada. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.